gente, meu nome é Gislaine e hoje eu vou responder uma tag que eu achei muito interessante. Eu vi no canal da Gisele, eu vou deixar o link dela lá embaixo pra quem quiser conhecer. Ela tem um canal muito interessante, ela lê coisas diferentes, é muito legal. A Gisele pegou essa tag originalmente da Natasha, que é do Redemunhando. Foi a Natasha que criou essa tag e eu achei muito interessante. Quem sou eu em 5 livros? Os 5 livros que eu separei, eles dizem muito sobre quem eu sou. O primeiro que eu separei foi a trilogia O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Pra quem vive me perguntando, ó, a minha tatuagem é esse símbolo aqui, ó, que são as iniciais do nome dele. A questão do Tolkien ser professor, e eu vi um mundo de possibilidades a partir do momento que eu descobri que uma pessoa pode criar línguas, e ele criou um mundo para inserir essas línguas, criou raças. Aí o meu mundo se abriu, eram todas as possibilidades de criação que eu enxerguei ali, né? Então, O Senhor dos Anéis foi um marco na minha vida. Então, por isso, esse fica como o meu primeiro livro aí de Quem Sou Eu em 5 livros. Aí eu separei para vocês, na categoria fantasia, que também mudou a minha visão de mundo, As Brumas de Avalon. Eu tenho essa edição aqui que era vendida em banca de jornal, uma edição bem antiga, mas que eu gosto bastante. Ela mudou toda a minha concepção de religião, de vida, de espiritualidade. Pra mim é a jornada da Morgana aqui, eu me identifico muito com ela. Eu vou colocar aí o Tolkien e As Brumas de Avalon, porque fala da minha profissão, fala do meu gosto, é fantasia, espiritualidade, eu acho que vida é isso. Depois eu tenho, pra falar sobre leitura, sobre literatura, a minha maravilhosa, minha musa inspiradora, que é a Lígia Fagundes Telles. Maravilhosa, linda, como pessoa, como escritora. E como escritora, ela me abriu possibilidades, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre me imaginei escrevendo um livro. E depois que eu li a Lígia, a linguagem dela me dá vontade de escrever, me dá vontade de melhorar. Eu separei esse livro da Lígia Fagundes Telles porque é uma coletânea de contos só sobre mistérios. Ler Lígia Fagundes Telles pra mim é como se abrisse alguma coisa aqui dentro que me falasse assim: você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever. E se um dia eu for escrever alguma coisa, eu quero que seja na linha da escrita dela, porque a escrita dela é fluida, a escrita dela é simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa. E eu fiquei embasbacada, porque sabe aquelas coisas de contos de terror, aquelas coisas que você conta quando acaba a luz, em volta da fogueira, ou à noite? Ela tem muito disso. E aí esse livro em especial tem os contos selecionados que tem essas histórias fantásticas, essas histórias sobrenaturais. Os contos que me marcaram mais: A Caçada, As Formigas. Eu ainda tenho um pé atrás com formiga até hoje por causa desse conto. E principalmente o Vem a Ver o Pôr do Sol. Esse conto me mostrou que as coisas na vida real, elas não têm final feliz. E a história não termina muito bem, não. As coisas, elas não precisam terminar com final feliz, né? E muitas vezes não termina. A vida real não é um conto de fadas. E aí, eu separei o meu maravilhoso Mário de Andrade, que eu sou apaixonadíssima. Eu acho esse livro lindo, essa capa maravilhosa, o livro, as imagens. Ele é todo maravilhoso. Esse aqui é só pra mostrar, porque a capa é linda. Mas o meu livro mesmo é o livro de correspondências do Mário. Esse aqui é o volume 1 das correspondências do Mário com o Manuel Bandeira, poeta brasileiro nato, representa muito do que a gente é. Eu sou apaixonada por cartas, eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. As cartas são muito literárias, né? Até muito pouco tempo atrás, as cartas não eram reconhecidas como um objeto literário, sim apenas como carta. Mas eu consigo enxergar uma literatura, uma poética muito grande aqui. Isso aqui é muito importante pra mim. Muito. E as trocas de poesias, um dando opinião na vida do outro, na escrita do outro. É tão interessante. É como se a gente estivesse lendo uma revista de fofoca literária, mais ou menos assim. Então, esse aqui fica para representar aí o meu amor pelo Mário de Andrade,
por cartas e pela literatura brasileira, né? E por último, eu vou trazer um livro de ficção científica, porque até então eu tinha muito preconceito com relação à ficção científica, porque eu achava que ficção científica era distopia, né? É aquela questão do fim do mundo, de um mundo sem lei, de um mundo decadente. E a ficção científica, ela não é isso. Ao contrário, ela pode ser o que você quiser. E eu só fui enxergar isso depois que eu li Asimov. Essa edição é de 1961 e tem um conto em especial aqui que chama Profissão. Com 8 anos eles iam pro dia da leitura fazer um download. Um dia não sabia ler, no dia seguinte todo mundo lendo, lindo, maravilhoso. E depois, com 18 anos, tinha o dia da profissão. Eram os 2 dias mais importantes da vida deles. Eles iam fazer o download da profissão deles. Eu li num momento muito complicado da minha vida. Eu tava passando por um processo muito difícil. E sabe quando você termina de ler, que aquilo te impulsiona, você fala, a literatura salva. Aquilo me deu uma luz, me deu um estalo. E esse livro me marcou demais. Além dessa questão do fantástico, da literatura brasileira, a questão do sobrenatural, tem a questão da ficção científica, que a partir daquele momento eu comecei a enxergar com outros olhos. Então é isso, essa é a tag de hoje. Tag seria para marcar pessoas, eu vou marcar. Vou deixar aberto para quem quiser responder. Fiquem à vontade, mas eu quero marcar a minha amiga Ana, do Rascunhos Críticos. Ela tem um canal bem legal, ela estuda literatura, ela é muito empenhada, muito séria, os vídeos dela são ótimos. E eu gostaria muito de saber quais são os 5 livros que definem a Ana como pessoa. Outra pessoa que eu quero marcar é minha amiga Tânia, lindíssima, que tem o canal Livros e Labirintos. Eu quero saber quem é você em 5 livros. E por último, eu vou marcar o Christian Assunção. Não sei se ele vai conseguir, mas e aí, Christian? Quem é você em 5 livros? Pensa aí, não precisa ser agora, pode ser depois. É isso, gente. Obrigada e até a próxima. Tô tentando gravar, né? Mas essa do nudes aqui, não deixa. É bom que ela vai envelhecendo junto comigo, ó. Cabelo branco, bigode branco, ah, que fofinha.